Se estes nossos governantes, esses governantes, camaradas que nos governam, se eles colocarem Jesus em primeiro lugar, cumpre-se o que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sobre o que você falou dos outros líderes políticos de outros países falam de Deus, eu já vi isso, isso é um facto, eu confirmo. Certo. Mas aqui em Angola raramente vejo os nossos líderes a falarem de Deus. Porque são ímpios e não aceitam Jesus, são inimigos de Deus, são incircuncisos. Esses indivíduos, se eles não aceitarem Jesus, o país continuará a ser a forma que estão. Eu estou a dizer, quem vai mudar este país é Jesus. É Jesus. Nós estamos em 50 anos de independência, meu amigo. O país não está nada bom. O país está numa situação paupérrima. É de lamentar. Toda a gente fica frustrada, até o pastor fica frustrado. Que não devia. Eu vou me basear na fé, mas estou a ficar frustrado. Angola, o país, nós estamos num evangelho que não avança porque os pastores são silenciados. Com o quê? Sabes, o nosso partido como é que ele vai corromper você, vai dar um carro, vai dar o... Porque que maior... Nós temos um problema sério no que toca à legalização das igrejas. Partidos políticos são pedidos aí 15 mil assinaturas, mas a igreja é absurdo. Era no outro hora 100 mil assinaturas. Políticos só são 7,500. 7,500. Agora nós estamos agora nos 60 mil. É. Foi agora uma diferença abismal. Então por quê? A igreja está contra o governo? A igreja está para matar? A igreja está para roubar? Não. Nós estamos para organizar. Por esta razão disse que Angola, ou que a igreja é parceira do Estado. Mas eu digo não. A igreja é rival do Estado. Por quê? Porque o Estado não quer parceria. Se ele cooperasse com a igreja, devia dar ouvido à igreja. Mas não ouve a igreja. Se ouvir, houve corruptos. Categoricamente afirmo isto. Muitos nossos líderes que estão aí acima são corruptos. Foram assim. Tudo que tem a ver com a tradição africana envolve demónios. É? Tudo que tem a ver com a tradição africana. Por que o Bishop diz isso? É real. Ok. Se tu não fazes a Deus, fazes a demónios. Não existe outro partido. Não existe neutro. Por que seriam os africanos inclinados ao demônio e não europeus, asiáticos e outros? Porque quem não aceita Jesus, aceita demónio. Ok. Só nessa perspectiva. Se tu rejeitar taxativamente Jesus, fica a saber que você aceitou o demónio. Os ancestrais que muitos acreditam, africanos, são demônios que eles estão a acreditar. Mas acreditar em africano em quem, naturalmente? Vamos supor que você vai vai... Fumo Kimbangu? Olha, Fumo Kimbangu, este é o Papá Kimbangu, Simão Kimbangu, que lá dizem. Olha, Simão Kimbangu eu não conheço taxativamente a história dele, mas que eu saiba que às vezes habita em determinados corpos e diz que ele é Deus. É demônio. Ok. Altamente demônio. Carne. Sobre a Bíblia, já recebi aqui alguns profetas que diziam que a Bíblia é o problema de África. Foi trazida cá pelos europeus para fazer os africanos sofrerem. Então fizeram com que os africanos esquecessem, abandonassem as suas tradições, forma de ser e estar, e foram obrigados, à base da surra, da porrada, do sangue, a aceitar a Bíblia. Então, automaticamente, tornaram-se escravos. Então, há quem diga que a Bíblia é um problema para a África. E se tu notares muito bem os depoimentos que apresentava o MPLA, no outro hora era o que o país está da forma que está porque foi a guerra. Mas isto não é verdade. Nós estamos há muitos anos de paz. Não é? E também, se queremos dizer, foi a luta armada entre nós é que defaldou taxativamente o país está nessa miséria, assado e cozido. Isto não é verdade. Você coloca na consciência que está a falar à toa. É a mesmíssima forma destes indivíduos. Então vou fazer a pergunta. Eu que estou aqui a ler a Bíblia, sou africano, não sou africano? Eu que partilho a palavra de Deus, sou africano e sofro por ler a Bíblia? É falácia. Quer dizer, se o Kimbangu naturalmente existiu como homem. E eu até hoje resta-me dúvida se ele foi mesmo homem de Deus. Porque vê-se na verdade das doutrinas que você deixa. Quando tu morres, o que tu deixas. Deus escolheu Abraão e no livro de Gênesis, calhar 32, ele vem dizer
Eu ensinei a Abraão minhas leis, meus preceitos, meus mandamentos, no sentido dele ensinar os outros. Então agora vamos ver o que Kimbangu ensinou aos demais. Ensinou que tem que rasgar a Bíblia, ensinou que tem que usar as velas, ensinou que tem que dar banho com sal. Esquece isto é falácia, isto não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Kimbangu para mim foi um demônio. Se tu vires naturalmente na Coreia do Sul, na Assembleia, em qualquer parte, não se faz nada assim antes de chamar um homem de Deus. Os americanos hoje são o que são porque colocaram Deus em primeiro lugar. Até no seu dinheiro está escrito em God we trust. Em Deus nós confiamos. Só tenho de agradecer e dizer a todos os governantes que aceitam Jesus como Senhor Salvador, inclusive João Lourenço, para este país mudar. Obrigado. Obrigado, Bishop. Rádio 20 é líder em audiência na net. 18 horas e 33 minutos na rádio, quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Hoje vamos falar de Deus, Jesus Cristo, vamos falar de bênção. A rádio está abençoada porque hoje recebemos aqui um bispo e, portanto, hoje vai pairar isso tudo aqui no ar, tá? Então, o bispo que está aqui conosco chama-se Bishop David. Está aberto para abordarmos questões ligadas à religião versus política também, porque muito se fala que muitos pastores associam nas fases eleitorais, campanha, têm recebido muitos políticos, líderes políticos nas suas igrejas e muitas vezes recebem um envelope e o político faz aí a campanha na sua igreja. Então vamos falar um pouco sobre isso e muito mais. Bishop David, boa tarde, bem-vindo à Rádio, boa noite, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em tê-lo aqui. Boa noite. Tenho também grande prazer, gosto de cá estar. E agradeço a Deus e também posso citar, nesse caso, Manuel Rosa, que serviu-se como um trampolim de cá eu estar. E pronto, Deus abençoe. E pronto, estamos aqui bem dispostos. Bem dispostos, maravilha. Certo. Vamos direito à nossa conversa. Certo. É do cristianismo, né? Certo. Existem os gunzas que defendem os nossos ancestrais. Certo. Pronto. Então, acreditam em Jesus Cristo, os gunzas acreditam nos nossos ancestrais, nosso passado, certo? Certo. Pronto. Como é que isso casa? Ou isso não casa? Um gunza que acredita nos ancestrais e o bispo que acredita em Jesus Cristo. Quem tem Deus, quem não tem Deus, quem está com Deus, quem não está. Como é que é isso? Ok, eu digo que, na verdade, nós não podemos defender meramente pessoas, porque falar dos ancestrais estamos a falar de pessoas mortais, pessoas que hoje existiram e amanhã deixam de existir. Jesus não é só uma pessoa. Jesus, se formos no grego, o grego fala de verbo, o verbo está-se a falar de ideia. Então Jesus é o Criador dos céus e a terra, e ele taxativamente deve ser defendido piamente que ele é Deus. Pois, eu vou defender, por exemplo, de um antepassado. Ele já não existe. E quem naturalmente fala através dele é um demónio. Okay. E nós temos o poder, obviamente, de estar contra estas forças do mal e não ouvir, porque a Bíblia proíbe taxativamente a idolatria. Okay. E quem vai trazendo estes tipos de defesa, defende o tal, ele está consciente que não tem bases e não vai a lugar algum. Jesus Cristo não foi antepassado de um determinado povo? Meramente eu digo que não. Nós não adoramos Jesus histórico. Nós adoramos Jesus real. Okay. Porque ele é o que que há de vir. Dizem que Jesus Cristo é profeta, é profeta dos europeus, representa somente os europeus, africanos não. É falácia. Extremamente falácia. Porque a Bíblia, no livro de João, capítulo 1, a Bíblia está clara: no princípio era o verbo. O verbo não é ancestrais. O verbo é a palavra, e se formos no Gênesis vamos encontrar o que criou os céus e a terra, o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo não é que era um Deus, o verbo é Deus. E Deus é o único ser na face da terra, qualquer parte do mundo, deve ser adorado. Não tem nada a ver com os europeus, não tem nada a ver com os africanos, não tem nada a ver. Jesus precisou nascer, obviamente,
também não é Europa, não é? Estamos a falar de Ásia, que é Israel. Porque é uma terra de promessa. Deus Pai escolhe a partir do Abraão, ele diz que a partir de ti eu criarei um povo. E era necessário, o Israel foi feito, obviamente, como um espelho para que mostrasse quem era Deus ao mundo inteiro. Ok. Então era nesse trâmite que Jesus foi preciso nascer naquela cidade ou naquela nação. Ok. Não é hora, podemos dizer que Jesus foi branco, não. E aliás, a Bíblia está a dizer Emmanuel, o que nasce é Deus e não é homem. Emmanuel, Deus conosco. Jesus é branco ou preto? Jesus não tem cor, Jesus é espírito. É espírito. A Bíblia está a dizer onde mas estiver, encarnou no corpo, sobre um humano, no corpo humano. E se eu perguntar mais ou menos como é Jesus, não é? E eu diria, Jesus é como eu. Como? A imagem e semelhança. Ah, ok. O Jesus dos filmes, das imagens que temos visto, não é de facto aquele Jesus? É que Jesus ele tem a dupla aplicação. Uhum. Dupla aplicação é 100% homem, 100% Deus. Uhum. Jesus, ao encarnar-se como homem, não deixa de ser Deus. Ele é Deus. E a Bíblia está a dizer, o verbo se fez carne. Não está-se a falar de Allan Kardec, Buda ou qualquer ala por aí que lá existe. Está-se a falar de Deus, Criador dos céus e a terra. Por isso que quando quiseram apedrejar Jesus, Jesus dizia que antes de eu vir cá à terra, o Abraão alegrou-se pela minha vinda. Disseram, tu não tens 30 anos, como é que sabes a existência do Abraão? Conversaste com o Abraão. Eu disse, antes do Abraão existir, eu sou. Quer dizer, ele está a falar de um pai de uma nação, de Israel, que o povo vai dizer que não, Jesus foi branco porque nasceu naquela terra. Ele está a dizer, antes do Abraão existir, eu sou. Então encarnou-se, tal como Jesus pode encarnar-se e estar aqui conosco. Porque ele está a dizer, onde está 2 ou 3, ele está presente. Então, mas encarnou num preto ou num branco? Encarnou-se, posso dizer, na cor dos israelitas. Se são brancos, então encarnou-se nos brancos. Mas isto não leva a dizer que Jesus foi branco. Mas Jesus Putin é veio a público dizer que Putin encarnou num branco, num preto. Putin? E a gente que também diz que Jesus encarnou num preto. Quem ou é dizem preto? que Jesus é preto, até dizem que Jesus é preto. Não, nós temos que dar maior crédito no que a Bíblia diz, não em livros, como é que eu posso dizer, que pode até dizer Saint-Piessage ou apócrifos, coisa do género. Bíblias livros que alguém diz que é inspirado, mas é reprovado. Okay. A Bíblia é inerrante, com a Bíblia não se discute, se obedece. E a Bíblia não pode ter a sua própria interpretação, o que a Bíblia diz é. E a Bíblia está clara, um filho vos dei, um menino vos nasceu. Este é chamado Jesus. Okay. Humildemente Jesus obedeceu todos os princípios que na terra existem. Como homem, ele nasceu, chorou, sofreu, foi batido, castigado, passou fome. E aliás, ele até diz que eu vim para mostrar a vocês que, quer dizer, Jesus foi acima de tudo a palavra mínimo. Ele bebeu, pois vai dizer que ele disse naquela altura, o povo vinha João Batista que não bebe, não come, diziam porque está com demónio. Agora veio ele para contradizer o que João Batista havia feito, ele comia, bebia, mas está a dizer que não, é comelhão e beberão. Então o que é que o homem quer na verdade? Então Jesus, a Bíblia está clara, ele fez carne. Vê, não é que o Jeová o fez carne, fez carne. Sobre a Bíblia, já recebi aqui alguns profetas que diziam que a Bíblia é o problema de África. Foi trazida cá pelos europeus para fazer os africanos sofrerem. Então fizeram com que os africanos esquecessem, abandonassem as suas tradições, forma de ser e estar, e foram obrigados à base da surra, da porrada, do sangue, a aceitar a Bíblia. Então automaticamente tornaram-se escravos. Então há quem diga que a Bíblia é um problema para a África. Se tu acompanhares muito bem os depoimentos que passo no fim para falar disso, mas pronto, eu sou, para além de ser pastor, também sou um social, não é? Okay. Sou um ser social que vivo num país e consigo ver as leis e tudo quanto acontece. E se tu notares muito bem os depoimentos que apresentava o MPLA, no outro hora era o que o país está da forma que está porque foi a guerra. Mas isto não é verdade. Nós estamos há muitos anos de paz.
Não é? E também, se queremos dizer, foi a luta armada entre nós, é que defraudou taxativamente o país está nessa miséria, assado e cozido. Isto não é verdade. Você coloca na consciência que está a falar à toa. É a mesmíssima forma destes indivíduos. Então vou fazer a pergunta. Eu que estou aqui a ler a Bíblia, sou africano, não sou africano? Uhum. Eu que partilho a palavra de Deus, sou africano e sofro por ler a Bíblia? É falácia. Quer dizer, cada um de nós toma as suas próprias ideias, não é? Os seus conceitos e quer aplicar. E são conceitos extremamente errantes. São conceitos que fogem da realidade, daquilo que não é verdade. Então, para nós defendermos alguma coisa, não podemos defender, por exemplo, alguém que escreveu um livro atrás e depois deixou que não, os ancestrais foram assim. Tudo que tem a ver com a tradição africana envolve demônios. Ah, é? Tudo que tem a ver com a tradição africana. Por que é que o Bishop diz isso? É real. Ok. Se tu não fazes a Deus, fazes a demônios. Uhum. Não existe outro partido. Não existe neutro. Por que é que seriam os africanos inclinados ao demônio e não europeus, asiáticos e outros? Porque quem não aceita Jesus, aceita demônio. Ok. Só nessa perspectiva. Se tu rejeitar taxativamente Jesus, fica a saber que você aceitou o demônio. Os ancestrais que muitos acreditam, africanos, são demônios que eles estão a acreditar. Mas acreditar em africano em quem, naturalmente? Vamos supor que Já você ouviu vai... de Fumo Kimbangu? Olha, Fumo Kimbangu, este é o Papá Kimbangu, Simão Kimbangu, que lá dizem. Olha, Simão Kimbangu eu não conheço taxativamente a história dele, mas que eu saiba que às vezes habita em determinados corpos e diz que ele é Deus. É demônio. Ok. Altamente demônio. Vamos ter um debate aqui na rádio. Não há problema, estou disposto. Ok, Para este muito bom. fim. É altamente demônio. Mas olha assim, a Bíblia está a dizer assim, Paulo diz que atenção com os sacrifícios que vocês dão aos deuses, porque a Grécia obviamente foi um estado que adorava muitos ídolos. Apesar deles estarem voltados à sabedoria, mas toda a sabedoria deles também tinha princípios de deuses. Por isso que a filosofia partiu no que descobre o que está dentro de si. Então as pessoas começaram a questionar, isto é que vem a palavra espírito crítico. É através do espírito crítico onde começaram a descobrir, não só aceitar taxativamente o que lhe dizem, mas tem que mostrar o que é certo. Por isso na filosofia, tudo o que deve ser dito tem que ter lógica. Mas agora, a princípio é que nós, os cristãos, Jesus não exige de nós lógica, ele exige fé, porque fé é mistério. Mistério é impenetrável à lógica. Ok. A toda gente ele precisa de lógica. E a lógica é o quê? É aquilo que é matéria, aquilo que você pode comprovar. Então, os gregos, naturalmente, eles eram muitos idólatras. Por esta razão, Paulo, quando foi pregar numa das antenas, na própria Grécia, ele encontrou um trecho que vinha escrito num dos altares, que as pessoas adoravam, mas não conheciam o que estavam a adorar. Aí vinha escrito ao Deus desconhecido. Então, ele se aproximou e apanhou aquilo como uma oportunidade para mostrar quem é Jesus. Não é um Deus desconhecido, ele é conhecido. Ele se fez carne, habitou entre nós, é conhecido. E a próprio Paulo, quando estava a andar, na altura ele a Saulo, como perseguidor da igreja, tornou-se agora amigo, o homem de Deus, pregador do Evangelho, compreendeu uma versão muito diferente. Compreendeu que Jesus não é aquilo que ele estava a pensar ser. Jesus, na verdade, é homem-Deus, Deus-homem. Homem-Deus, Deus-homem. Deus-homem. Diferente destes Fumo Kimbangu. Se o Kimbangu naturalmente existiu como homem. E eu até hoje resta-me a dúvida se ele foi mesmo homem de Deus. Porque vê-se, na verdade, pelas doutrinas que você deixa. Quando tu morres, o que tu deixas. Deus escolheu Abraão e no livro de Gênesis, calhar 32, ele vem dizer: eu ensinei a Abraão minhas leis, meus preceitos, meus mandamentos, no sentido dele ensinar os outros. Então agora vamos ver o que Kimbangu ensinou aos demais. Ensinou que tem que rasgar a Bíblia, ensinou que tem que usar as velas, ensinou que tem que dar banho com sal. Esquece isto é falácia, isto não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Kimbangu para mim foi um demônio.
Está dito. Pronto. Como é que o cristianismo, muita gente tem debatido sobre isso, vamos já deixar esse assunto para trás, já disseste tudo quanto é esse assunto. Certo. Agora, muita gente tem debatido sobre o cristianismo versus política. Como é que o cristianismo se envolve com a política? No nosso país é difícil. O país que nós vivemos, falando sério, nós estamos entretidos, nesse caso, não é? Metidos com os faraós que governam os israelitas. Quer dizer o que é com isso? Eu quero dizer que eles controlam tudo. Ok. Controlam a sua pregação, a sua publicação, a sua atuação, controlam tudo. Então um país que controlam tudo não dão liberdade à verdade. Jesus foi morto por quê? Porque falou a verdade. Nosso país falar a verdade é problema. O que eles dizem que é verdade e para nós não é verdade. Então você, como bispo, está a pregar, chega alguém e diz, eles dizem que tu não podes, ou seja, estás a pregar sobre a Bíblia, bases bíblicas, mas dizem que você não pode pregar aquilo. É isso? Ou se calhar, porque o pastor também tem uma missão social. Está a pregar em função daquilo que acontece socialmente. E aí depois eles chegam que não, você, filho, homem de Deus, dizem que você não pode fazê-lo. É que qual é o poder que você, como homem de Deus, tem quando um dirigente político chega e diz que você não pode fazer aquilo? De princípio é que os políticos têm que respeitar os homens de Deus. Se tu vires naturalmente na Coreia do Sul, na Assembleia, em qualquer parte, não se faz nada sem antes chamar um homem de Deus. Os americanos hoje são o que são porque colocaram Deus em primeiro lugar. Até no seu dinheiro está escrito em God we trust. Em Deus nós confiamos. Você vê, o dinheiro é o que mais circula nas mãos de toda a gente, o nível mundial. E toda a gente que está a pegar dólar, leia aí, está escrito em God we trust. Que está a querer dizer que a nossa posição, nosso poder, a nossa graça vem deste Deus, em confiança que nós temos com Ele. Agora, quando chega alguém que vem, que está ali do partido tal, nós tentamos mudar agora a homilia, a pregação. Eu dou graças a Deus e louvo, apesar de que toda a gente dizem que são hereges, mas eu digo que em Angola o homem de Deus é católico, porque católicos sabem se posicionar. Católico fala a verdade e os governantes não aceitam desta verdade. Mas eu já ouvi padres a dizer, a mobilizarem pessoas, a dizer, olha, o partido, eu ouvi, o partido certo é este, isso e aquilo. São casos isolados, não é? De uma particularidade. Em qualquer corporação há sempre um Judas. E Jesus era Deus, andou com Judas. Então isto é qualquer parte, mas no que é certo, os homens de Deus têm que ter uma posição inerente face ao governo. Nós temos que dizer a eles, devem obviamente aceitarem Jesus. Se tu vires, se estes nossos governantes, esses governantes, camaradas que nos governam, se eles colocarem Jesus em primeiro lugar, cumpre-se o que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sobre o que você falou dos outros líderes políticos de outros países, falam de Deus, eu já vi isso, isso é um facto, eu confirmo. Certo. Mas aqui em Angola raramente vejo os nossos líderes a falarem de Deus. Porque são ímpios e não aceitam Jesus. São inimigos de Deus, são incircuncisos. Esses indivíduos, se eles não aceitarem Jesus, o país continuará a ser a forma que estão. Eu estou a dizer, quem vai mudar este país é Jesus. É Jesus. Nós estamos em 50 anos de independência, meu amigo. O país não está nada bom. O país está numa situação paupérrima. É de lamentar. Toda a gente fica frustrada, até o pastor fica frustrado. Que não devia. Eu vou me basear na fé, mas estou a ficar frustrado. Por quê? Pois é. Porque sou também um ser social. Vocês são unidos, vocês pastores? Não. Em Angola, esquece. Angola é um grande desafio para ver quem emprega mais, quem profetiza mais, quem tem mais dinheiro. Olha, eu já estive rodeado de muitos homens de Deus, muitos homens de Deus, mas todos eles, não, são fariseus. Ok. Eu afirmo isto mesmo, são totalmente fariseus. Okay. São indivíduos que eles estão ali a mostrar a posição social, no que eles são, o que eles podem. Quando Jesus nos chama, o maior item que ele coloca em nós
é humildade. Nós somos chamados para sermos humildes e não para sermos humilhados. Mas há muitos humilham os homens de Deus. Eles acham que ele tem a maior igreja, tem o maior povo, maior posição, então tenta equiparar ou então comparar determinadas pessoas, vê que este aqui é da minha classe, este não é da minha classe, não pode andar comigo, este tem que ficar ali. Então, é por isso que Angola, o evangelho não avança. Entre nós há combate. Como é que o próprio Jesus está a dizer? Satanás não pode combater Satanás. Se todos nós formos unidos, tal como a Nigéria, apesar de que também existe combate, isto não posso descurar, mas está muito melhor que Angola, não faço comparação. Angola, o país que nós estamos num evangelho que não avança porque os pastores são silenciados. Com o quê? Sabes, o nosso partido como é que ele vai corromper você, vai dar um carro, vai dar o... Porque que maior... Nós temos um problema sério no que toca à legalização das igrejas. Partidos políticos são pedidos aí 15 mil assinaturas, mas a igreja é absurdo. Era no outro hora 100 mil assinaturas. Políticos só são 7.500. 7.500. Agora nós estamos agora nos 60 mil. É. Foi agora uma diferença abismal. Então por quê? A igreja está contra o governo? A igreja está para matar? A igreja está para roubar? Não. Nós estamos para organizar. Por esta razão disse que Angola, ou que a igreja é parceira do Estado. Mas eu digo não. A igreja é rival do Estado. Por quê? Porque o Estado não quer parceria. Se ele cooperasse com a igreja, devia dar ouvido à igreja. Mas não ouve a igreja. Se ouvir, houve corruptos. Categoricamente afirmo isto. Muitos nossos líderes que estão aí cima são corruptos. Está dito. Bishop David Bispo, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Do nosso lado está tudo Obrigado, dito. Quer deixar mais alguma informação? Só tenho de agradecer e dizer a todos os governantes que aceitam Jesus como Senhor Salvador, inclusive João Lourenço, para este país mudar. Obrigado. Obrigado, Bishop. Está dito. Muito obrigado pela sua presença, Bispo, na Rádio 20. Obrigado. Tá? Ouvinte, obrigado, bom regresso e obrigado por ter abençoado a rádio. Eu tenho a certeza que depois da sua presença aqui, a rádio já não será a mesma. Amém. Ouvinte, obrigado pela sua presença, audiência do outro lado. Tive muito gosto em tê-la aí. Foi mais uma entrevista na sua Rádio 20 com o Bispo Bishop David, técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinocchio que se põe nas imagens. Filho, Musta, filho da Mariana, a realização, Paulo Negrão no áudio no microfone. Epa, a contundência do Bispo me deixou até gaguejar. Tchau, boa noite.